Como é que foi esse recomeço? Porque assim, 4 anos e pouco é bastante tempo, né? Vocês lá estavam diante de uma outra cultura, de um outro ambiente completamente diferente. Voltaram pra cá com uma família formada. Com o Kiwi Boy já aqui. Isso. E como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Então conta pra gente, como é que começou? Como é que você chegou até aqui? Nessa união entre jiu-jitsu, empreendedorismo, casamento? Conta pra gente. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava com a minha namorada, né, isso por volta ali de 19 anos de idade, e teve um momento que a gente decidiu ir viajar pra Nova Zelândia, porque a amiga dela morava lá, a melhor amiga dela, a Fernanda. Então, nós estávamos meio perdidões, que nem a gente falou, né? Cada um largou ali a sua faculdade, que estava recém no início, e resolvemos, vamos viajar, vamos sair daqui. Por curiosidade, faziam faculdade de quê? Ela fazia de administração e eu de biologia. Biologia. Muito bem. Que também tem uma ligação ali com o logotipo e tudo mais. Então tem tudo uma coisa aí por trás. Essa questão ambiental do verde, né? Do verde, exatamente. Legal, Nada a gente se perde, né? Tudo se transforma. Claro. E aí vocês resolveram viajar. Para onde foi essa viagem? Foi A ideia era ficar pouco tempo, muito tempo? Bom, na verdade a ideia era que não se tinha ideia. Né? A gente ia chegar lá e ver o que ia acontecer, né? A ideia a gente vai construindo no meio do caminho, Isso né? é genial! Porque quando a gente chegou lá, tinha muita assim, especulação sobre a imigração pode aceitar ou negar, enfim, foi uma coisa bem difícil para nós, no nosso caso, né? Então nós tivemos aquela paradinha ali na imigração, com aquela entrevista ali de horas, e aí depois, enfim, tudo foi se desenrolando, a minha esposa teve visto negado, e depois eu fiquei lá trabalhando um tempão sem folga, acho que deu 3 meses e meio assim, sem folga. Pra poder suprir tudo, assim, esse gasto todo, né? E aí, ali, eu já tive aquele primeiro contato, assim, com um trabalho muito, assim, muitas horas de trabalho, né? Vocês foram pra lá com a grana justa, assim. Justíssima. Justíssima. Sim, chegou a faltar. Então... Mas tinham coragem de construir esse sonho. Exatamente. Então, ali a gente era muito, né, novinho ainda, né? Sim. E aí a gente passou por muita dificuldade junto, isso fez com que a gente crescesse muito, né? Então, pessoalmente, né? O lado pessoal. E aí depois disso, bom, foi a história ali na Nova Zelândia e tal, até que chegou uma hora ali que eu conheci o jiu-jitsu, né? Que é onde a gente tava. Lá na Nova Zelândia. Isso. E aí primeiro eu neguei. Não vou fazer isso. Porque lá a gente tinha uma coisa muito interessante pra fazer, que era snowboard, montanha, essa coisa toda. Outros esportes. Então a galera que tá lá na Nova Zelândia gosta de esporte radical. Então é bem conhecido por bungee jump. Sim. Essa coisa toda aí, né? Que esse eu não tive coragem. Não? Não, esse não. Então, depois eu fiquei muito tempo indo só pra montanha, até que eu aceitei o convite de um grande amigo lá, o Júnior. E aí eu conheci e foi amor à primeira vista, assim, no jiu-jitsu, né? Dali eu nunca mais larguei. E depois que Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi 2011 ou 12. Nossa. É que agora eu já tô começando a me esquecer, né? Faz tempo que já tem Vou te dizer que essa questão do DNA ali, olha, na nossa identidade ali, vai pesando. Vai, pesa um pouquinho. De leve só, tá? Só de leve. É pouquinho, pouco. Então lá eu trabalhei muito também, sabe? As pessoas às vezes têm ideia de que morar no exterior, o pessoal acaba olhando só as fotos, né? Só as fotos bonitas. Então aquilo ali parece que assim, tu tá só passeando. Mas na verdade, tu tá só trabalhando, entendeu? Então as lembranças que eu tenho, assim, claro que eu tenho boas lembranças. Sim. Mas a maior parte é dentro de um... Trabalho. De um quadradinho ali, trabalhando. E você trabalhava com todo tipo de coisa lá? Limpeza, obra. Obra foi bem pouco, né? Limpeza, mercado. Então, dirigindo empilhadeira, essas coisas todas. É o que tinha pra poder viver lá. Mesmo, de trabalho. E aí, aquilo ali já foi moldando bastante, assim, toda essa minha história, né? Então, aquilo ali me condicionou a não desistir das coisas, a ver que a vida, né, é difícil, nada cai do céu. Então... E vocês juntos lá? Juntos. Ela na mesma idade, lá pelos 19 anos. Isso. Muito novinhos, né? Muito. Seus pais deixaram? Ou eles ficaram assim contrariados? Ficaram todos chorando. Que eu fiquei pensando, eu com 19 anos,
Como é que tava a minha caminhada, assim, profissional? Puxa vida, 19 é bem jovem. É muito Pra jovem. ir pra longe, assim, A gente tem uma ideia, assim, a gente vai perdendo um pouco da noção, né, da idade. Hoje, a gente olhando pra trás, é muito novinho mesmo. Porque vocês não foram através do intercâmbio, assim, vocês Não. Ah, simplesmente foram. Nada. Foram. Um pouco de dinheiro. E se chegar, se derem visto, que bom. Se não derem, ralou tudo, né? Volta e vamos ver o que a gente faz. Literalmente com a cara e com a coragem. É isso. Exatamente. Em contrapartida também, sendo novo, acredito que também os riscos são menores. A gente depois, com uma idade, a gente tem que começar a pesar muitas coisas, né? Que talvez naquele momento, cara, não tem muito assim o que perder, então vou lá, vou tentar. Mas que legal, porque com certeza eu queria saber de ti, assim, o que tu traz desse período, assim, que tu aplica hoje na tua vida, assim, daquele período que tu viveu. Olha, eu aplico muito daquele período, porque lá como foi um teste bem forte, assim, pra mim, porque até então, né, eu nunca tinha trabalhado tantas horas, nunca foi um negócio tão massivo como foi lá. Então aquilo ali com certeza me deu uma base, assim, para que hoje eu esteja mais forte, né? Para adversidades, dificuldades, né? Qualquer coisa desse tipo, assim, que eu tenho que tá com a mente mais blindada, a gente fala, né? Então, isso foi extrema valia, assim, pra mim. Acho que foi um choque, assim, de realidade, né? Foi uma experiência... Eu digo que experiências de viagem como essa, assim, elas são mais valiosas do que até propriamente uma universidade, porque você passou pela universidade da vida. Isso. Os aprendizados foram ali na realidade mesmo, na vida real. Exatamente. De não ter a grana, de repente, para comer o que vocês queriam comer, enfim, para ficar onde vocês gostariam de ficar, frequentar onde vocês gostariam de frequentar, enfim. E se não fossem os amigos também naquela época, nos ajudaram muito também, né? Eu não posso deixar de falar isso. Ajudaram muito a gente também, né? Então, assim como eles também foram ajudados, existe essa cultura, assim, sabe? De se ajudar para quem chega, porque nem sempre é fácil, né? Para alguns ali, uns 10% vai ser fácil, para o resto vai ser muito lutado, né? Então, sempre se ajuda. Nós também ajudamos um casal. Sim. Né? Bastante também. Então, isso vai passando adiante. Essa experiência de morar fora foi onde deu o início da tua mentalidade empreendedora, você acha? Exatamente, eu acho. Acho que sim. Porque lá tu começou a ver, assim, que ou trabalha ou trabalha. Ou não vai rolar. Um plano B não existe. Se é o plano A, mas só o A vai mesmo. Tu não tem família pra sim. recorrer. Exato. Então, realmente, tu não tem o plano B. Não tem? Sim. E bem novinho, então acho que realmente foi uma universidade de vida, assim, num modo intensivo, digamos assim, né? Modo hard mesmo, né? Modo hard. Quanto tempo vocês ficaram lá? Nós ficamos, deu 4 anos e 3 meses aproximadamente. 4 anos e 3 meses. É bastante tempo, hein? E até o meu filho acabou até nascendo lá também, né? Ah, o filhinho é Nova Zelândia. Nova Zelândia. Sim, mas como que... New Zealand. New Zealand. Ele é? Neozelandês? Ele é kiwi. A kiwi. Kiwi boy. Ele é um kiwi boy? Não é mesmo? Que bonitinho. O que eles chamam, assim, eles falam New Zealander, né? E aí... mas eles chamam de kiwi, quem nasceu lá. Assim como na Austrália, eles também têm um nome, se eu não me engano, é Aussie. Eles chamam, né? É bem diferente, assim, as pessoas acham que eles falam australiano, não, eles falam Aussie. Oi, ele é um kiwi boy. Você tem um kiwi boy. Que fofinho, gente. É o... Guilherme, queridão, que legal. Então, tua história realmente, tanto pessoal quanto profissional, começou lá na Nova Zelândia. Por isso tem um peso importante na tua história. Enorme. E aí... Como é que foi ser pai? Só assim, abrindo um parênteses. Pai e mãe, no caso, estou perguntando pra ti, mas adoraria perguntar pra tua esposa também. Sim. Aliás, qual é o nome da tua esposa? Mandar um beijo pra ela. Carol, queridona. Então, tá assim... assistindo. Eu adoraria saber dela como é que foi essa experiência. Porque a maternidade por si só já é uma experiência hard total. Sim. Estando do outro lado do mundo, eu gostaria muito de saber como é que foi, mas da tua sensação, da tua experiência, como é que foi ser pai lá do outro lado do mundo? Foi um turbilhão, assim, né? De emoções, de tudo. Porque nós tivemos muitas visitas e tal da família. Né? Acabou indo a minha sogra, meu sogro na época, minha irmã. Foi uma galera.
Só que eles não vão ficar para sempre, né? É visita, né? É. Eles ficaram um tempo. E quando eles saíram de lá, ficou aquele vazio, né? Porque a minha sogra acabou indo, a gente teve muita ajuda, né? A mulher precisa muito da mãe perto, né? É importante. E aí, naquele momento ali, deu uma desestabilizada e logo depois que ela foi embora, assim, depois dessa visita, acho que nós demoramos aqui uns 5 meses para ir embora, para voltar. Entendi. Então isso foi bem, assim, foi bem marcante. Algo mexeu ali forte, né? É. Naquele momento. Acredito até que vocês estivessem mais sensíveis no sentido que tu tem mais essa necessidade, eu acho que de ter as pessoas que tu ama mais próximas, né? Então, acredito que tenha... É que a maternidade e paternidade, além de, por si só, já transformar a vida do casal, né? Um processo natural de transformação. Estando longe, eu acho que isso potencializa, amplifica muito. Então, eu trabalhava muito e ela em casa. E então, assim... Infelizmente, eu não tive como conviver muito com meu filho, tanto quanto eu gostaria. Nesse período. Então, eu trabalhava muito mesmo, né? Então, esses primeiros meses ali foi só... E aí, vocês decidiram retornar ao Brasil. Sim. Vamos voltar para a nossa terrinha. Muito bem. Aqui para o Rio Grande do Sul. Tá bom. Voltaram para o Rio Grande do Sul. Voltamos já. Voltaram para o Rio Grande do Sul. E aí, como é que foi esse recomeço? Porque assim, 4 anos e pouco é bastante tempo, né? Bastante. Porque vocês lá estavam diante de uma outra cultura, de um outro ambiente completamente diferente, né? Voltaram pra cá com uma família formada. Exatamente. Não é? Com o Kiwi Boy já aqui. Isso. E como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Foi uma loucura, né? Porque tudo mudou lá. E aí, quando a gente chega, assim, são 2 momentos bem impactantes. O primeiro é de ter o filho. E depois já outro em seguida, já de ter voltado. E aquilo ali, para quem estava num país muito seguro, muito, né, aquela calmaria, porque a cidade que eu estava era Queenstown, que é como se fosse uma Gramado deles, assim, só que melhorada. Né? Então, imagina, tu vivendo no interior, aquela vida pacata, e daqui a pouco tu volta com um filho, sem carreira, sem, assim, uma formação, sem nada. Então é desafio total, né? E aí ainda bem que eu tava já no jiu-jitsu, eu tava acostumado com o desafio. Deve ter voltou com 25, mais ou menos? Voltei com 20... tu sabe que eu não me lembro mais exatamente. Eu fiz o cálculo rápido aqui, né? Dezembro de 2013 eu cheguei aqui. Mas é por volta disso aí. Um pouquinho mais. Novinho ainda, né? Um pouquinho mais, Novo ainda? Novo, não é? Sim. Ainda novo. Ou seja, tem uma história bem intensa desde cedo. Volta para o Brasil. E eu acho que a questão, você citou a questão da segurança, acho que isso talvez seja uma das coisas mais impactantes, né? Para quem vive fora e volta para cá. Assim que tu pisa aqui, tu já vê que tudo mudou. A primeira coisa que a gente viu foi uma discussão dentro de um avião. Aí tu viu assim, cheguei no Brasil. Estamos no Brasil novamente. Coisa que lá tu não vê nada disso, né? Então é bem diferente. E aí tem uma questão de readaptação também, né? Não é só chegar e tá tudo bem, tá tudo certo. Sim, da mesma forma que teve o desafio também para se adaptar quando saiu daqui e foi para lá, deve ter também o do retorno, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vai visitar um parente ou uma parte da família aí, e aí quando tu vai embora dá aquele vazio daquele momento, né? Acredito que isso aconteça, eu nunca morei fora, mas acredito que também possa acontecer esse tipo de sensação. Mas, olha, né? eu posso falar por experiência, mas ainda no Brasil você pega um voo aqui, 2 horas, se você tá ali e vai visitar a família, dá aquele vazio quando a gente separa sempre, né? Eu já moro aqui desde 2004. Então vão quase 20 anos, né? Se completam. E fico aí nessa ponte aérea entre Porto Alegre e São Paulo e tal. É sempre bastante desafiador, né? Principalmente em datas comemorativas e tal. Mas eu moro perto ainda, agora não Imagina a logística disso. E a distância cultural, eu acho que é maior. Exatamente. Porque eu estando em Porto Alegre e minha família em São Paulo, já tem uma distância cultural enorme, tá? Eles acham que eu sou uma ET, assim, vivo em outro planeta, com uma outra dinâmica completamente diferente. E quando eu vou a São Paulo, eu percebo essa diferença, assim, muito gritante, de vários aspectos. Sim. Eu imagino você num outro país,
completamente diferente, uma estrutura diferente, um ambiente diferente, segurança diferente. Sim, totalmente. O impacto é brutal, né? E aí, mas assim, depois tu vai pegando ritmo de novo, né? Aos poucos, né? E até a questão de emprego aqui no Brasil é um negócio bem complicado. Lá, como era uma região turística, tem mais oferta. Tem muita oferta, entendeu? E também tem muita gente, tá? Mas também tem muita, né? O pessoal acaba preenchendo as vagas. E aqui o negócio a gente sabe como é que é, né? Complicado. E você veio para procurar emprego, esse era o foco. Quando você chegou. Pai, né? Tem que prover. Agora tem que dar o leite, cadê o leite? Tem que comprar tudo. Então, mas aí eu me empreguei rapidamente, assim, num ramo que eu tava mais ou menos já trabalhando lá. Que era algo relacionado, assim, eu já trabalhava com limpeza desde antes, tá? Só que depois, no meu último período lá, foi meio que logística, algo relacionado à logística. E aqui acabou também sendo nesse ramo. Mas eu fiquei pouco tempo, enfim, e aí logo já entrei para uma empresa que faz o que eu faço hoje. E aí, vamos Tu entrou para uma empresa que faz, ainda trabalhando numa outra empresa. Isso, eu tava ali na logística, fiquei pouquinho tempo. Aí eu peguei uma vaga em uma empresa que hoje é minha concorrente. Então quer dizer que você saiu de lá e abriu o seu negócio. Exato. Muito bem.